Olá, você por acaso possui aquela pessoa especial com alguma condição no coração e por vezes te preocupa durante o dia e gostaria de ter algum jeito de saber se algo aconteceu com ela? Nós da Senior Health estamos aqui para isso. Nossa equipe tem três integrantes, o Renan, eu que sou o Thiago e o Rafael. E esse projeto foi desenvolvido para a disciplina de oficina de integração. Bom, e por que a gente desenvolveu esse projeto, né? Na nossa motivação, quando a gente fez nossas pesquisas, o que a gente iria desenvolver com o produto, nós descobrimos que 366 mil idosos morreram de doenças cardiovasculares no Brasil em 2019 e a população de idosos morrendo, né, no seu próprio domicílio, em sua casa, no Brasil durante 2013 foi de aproximadamente 23%. E não existe nenhum produto ou serviço que faça o monitoramento autônomo para um idoso com problema cardíaco. Ou seja, essa é um monitoramento automático que informa tanto o paciente como algum responsável desse idoso se ele está com algum problema cardíaco, com algum infarto, ou algum problema que precisa de atendimento médico urgente. Então, o nosso objetivo foi desenvolver um dispositivo junto com um sistema que faça detecção e análise dos sinais vitais de um idoso de forma autônoma. E avise esses sinais através de um alerta para alguma central e informe se é responsável alguma pessoa que pode atender esse idoso ou esse cliente. Bom, nos objetivos específicos do nosso produto, a gente tem a análise de dados através de uma API com aplicação em Python, a integração com o sistema de saúde, ele tem que ser ergonômico para o nosso público-alvo e tem que ser acessível para a população. Então, nesse nosso escopo de aplicação, o público-alvo principal são os idosos que exigem monitoramento cardíaco, mas o nosso produto também atende o público geral com histórico de deficiências cardiovasculares. Olá, eu sou o Renan e agora, para a gente entender um pouco mais sobre o eletrocardiograma, eu vou explicar antes um pouco sobre a fisiologia cardíaca. Então, esse aqui é o nosso coração, ele está em posição anatômica, então ele está espelhado para a gente. Então, esse aqui é o nosso lado direito e esse aqui é o nosso lado esquerdo. Deixa eu pegar um ponteiro para ajudar na apresentação. Então, aqui do nosso lado direito, a gente vai ter o sangue venoso. Aqui vem da nossa veia cava inferior, que vem das partes inferiores do nosso corpo, e aqui vem da veia cava superior. Aí vai chegar no nosso átrio direito, vai passar para o nosso ventrículo direito aqui embaixo, onde ele vai bombear para o nosso pulmão. O nosso pulmão vai fazer a troca gasosa e vai vir pela veia pulmonar, vai chegar no nosso átrio esquerdo, vai chegar no nosso ventrículo esquerdo, onde vai bombear para o nosso corpo. Isso tudo, esse bombeamento, ele vai ser regido por um sistema elétrico. E esse sistema elétrico que a gente consegue ver no eletrocardiograma. Isso tudo ele é comandado por um nó que a gente chama de nó sino atrial, que ele está nesse local aqui, e ele que comanda o sinal elétrico por todo o coração. Então ele vai disparar um sinal elétrico que vai percorrer por esses locais dessa maneira, os quais a gente consegue pegar no eletrocardiograma que vão gerar um sinal dessa forma para a gente. E daí, com isso, futuramente, a gente consegue pegar e checar uma despolarização, uma repolarização ou uma polarização, dependendo da onda que está sendo analisada. Com isso, aquelas ondas elas vão gerar alguns complexos que a gente nomeia de P, Q, R, S, T e U. A onda P a gente chama de despolarização atrial, que ela vai ser quando o átrio despolariza. Aí a onda QRS, ela é despolarização ventricular, que é quando o meu ventrículo ele despolariza, que é quando eu tenho a minha ejeção. Ela ocorre um pouquinho antes da minha ejeção. Aí a minha onda T é a minha repolarização, o meu coração ele está enchendo novamente, e daí isso tudo vai acontecer quando um novo ciclo vai recomeçar. Então essas ondas elas vão ocorrer a cada ciclo. Então a gente tem esse padrão, a gente sabe que ele tem que acontecer de forma constante a cada ciclo. Então, se tem alguma alteração nesse padrão a cada ciclo, quer dizer que tem alguma coisa errada a cada ciclo. Então, isso já para ficar atento. E com esse padrão também é possível fazer o cálculo da frequência cardíaca, determinar o ritmo sinusal e também determinar a morfologia da onda. E juntamente disso que surge o eletrocardiograma.
A partir daquele modelo de despolarização, a gente consegue traçar o triângulo de Einthoven, que vai ser a despolarização nesse sentido, que vai vir do lado direito para o lado esquerdo e de cima para baixo. Daí, com isso, a gente consegue traçar aquela onda para poder analisar e poder determinar o que está acontecendo no coração da pessoa que está sendo avaliada. E aqui a gente vai mostrar algumas eletrocardiografias alteradas. Aqui a gente tem uma elevação no segmento ST, bem aqui, que é um dos primeiros sinais de oclusão aguda e completa de uma artéria coronária, que isso, tipo, é um dos primeiros sinais de um infarto agudo do miocárdio. Só para ressaltar, o nosso aparelho, ele não é para diagnosticar, mas sim para dar um alerta para ser levado para o hospital e lá sim ser feito o diagnóstico. Então, a gente não vai conseguir detectar isso com uma precisão, mas a gente gostaria de detectar isso com uma certa precedência para não deixar isso acontecer. E aqui seria uma outra eletrocardiografia alterada. Aqui a gente consegue ver uma depressão no segmento ST, que ele sugere uma existência de síndrome isquêmica, que geralmente ocorre uma oclusão incompleta de uma artéria coronária. E aqui são algumas outras causas de eletrocardiografias que podem dar alteradas. Mais uma vez ressaltando que essas causas elas podem alterar, mas não que a gente está diagnosticando essas causas. Seriam causas que poderiam dar alteradas, que nós iríamos pegar alterações e essas causas seriam diagnosticadas no hospital em si. O microcontrolador que foi escolhido para o nosso projeto foi o ESP32, porque ele tem uma boa capacidade de amostragem, uma boa capacidade de memória, e então foi escolhido ele, e ele tem um baixo custo também, e ele atendeu muito bem o nosso problema em si. O sensor escolhido para o eletrocardiograma foi o ECG AD8232. Ele é uma combinação de amplificadores operacionais para poder amplificar o sinal do eletrocardiograma. E o oxímetro e o medidor de batimentos cardíacos escolhido foi o Max 3010. E nós precisamos fazer uma adaptação para deixar ele mais ergonômico, porque idealmente, ele precisa ser colocado no indicador, no dedo indicador. Porém, nós vamos colocar ele na artéria axilar, que ela tem uma boa perfusão também, e nós fizemos testes e ela indicou uma perfusão tão boa quanto o do dedo indicador. Então, os resultados eles foram similares e foi tudo muito bom. Umas características gerais do nosso produto: a bateria dele tem a carga de 2 dias com uma power bank. A quantidade de eletrodos gasta por dia será de 3 eletrodos. E ele tem uma caixa leve, que é feita de plástica ABS, que ela vai ficar presa no cinto do paciente, mas também ela conta com uma presilha que tem como prender em shorts, e mais diversificada assim, não tem a necessidade de utilizar um cinto. Essa é a caixa que será impressa em 3D. Ela é aberta. E aqui seria a presilha. No caso aqui, o cinto poderá passar aqui no meio. E no caso de não utilizar o cinto, essa presilha tem como utilizar junto de um short ou alguma outra vestimenta. Eu sou o Rafael e eu vou falar um pouco sobre os resultados, como que a API está funcionando, a questão da junção do hardware e software e como são feitas as análises. Os envios são através do ESP32, ele está recebendo os dados de oximetria e de batimento cardíaco e do eletrocardiograma. Nós temos 2 serviços. Um para enviar esses dados e o outro para analisar em Python e retornar as questões. Esses dados estão sendo gerados um CSV, que aí ele é enviado para o Python para fazer a análise, e a questão dos sinais vitais eles estão sendo analisados na própria API também.
É, ele tem uma questão de banco de dados que ele vai gerando um histórico do usuário para posterior análise de médicos, se caso precise, obviamente. Então, o médico pode ter uma base de como que o paciente é, responde no dia a dia, em relação de todos os sinais aí. O, o back-end, através da API, gera esses CSVs e dali ele vai retornar essa questão de se está tudo ok, se ele tem um alerta de algum problema ou se está tendo algum perigo mesmo, se os sinais vitais estão com algum problema. Aqui, por exemplo, é um dos sinais, dos dados que a gente tem da própria biblioteca que a gente utilizou, a RefPy. Esse aqui, no caso, é um sinal bom de ECG. Pode ver que ali são retornos de médias móveis que a gente usa para análise e o último parâmetro é zero quando não tem nenhum problema. E esse sinal, se a gente comparar com o que o Renan já nos mostrou, está bem alterado, então o retorno dele já tem algum problema ali. E o próximo sinal ele também vai ter essa variação grande, também vai estar gerando uma questão de problema. E agora partindo para a apresentação dos vídeos, a gente tem de início a gente mostrando o envio de dados adulterados para a nossa API. Então, ao apertar o botão aqui, a luz azul vai acender e vai enviar dados adulterados para o sistema. E aqui a gente vê os pacotes sendo enviados no servidor. Então, depois disso, a gente tem a nossa análise de saturação de oxigênio. E os dados aqui tem aqui o SpO2, seria a saturação. E o Rafael vai explicar o que seriam os valores laterais aqui. No caso, se o sensor está conectado e se está tendo o sinal. Assim como a LED vermelha que dá para ver no vídeo que está piscando no, no conjunto inteiro ali do ESP, simboliza que se ele está piscando, está com acesso à internet, todos os sensores estão ok, estão funcionando. Agora mostrando o batimento cardíaco. Então a gente tem a média. E por último, o eletrocardiograma. Para encontrar qualquer discrepância nos dados do nosso usuário, do nosso cliente. Então aquele era o eletrocardiograma funcionando normalmente. A luzinha piscando normal quer dizer que está funcionando tudo certo. E agora a gente vai ter alguns envios de dados adulterados para o eletrocardiograma. E quando a gente tem os dados enviados, o Rafa vai explicar agora como é que funciona na API. Aqui no caso a gente está vendo ao vivo ali o ECG e aqui os comandos da API de envio de data, de análise. No caso, aqui tivemos a primeira retorno da análise em Python ali, de status zero, então tá tudo ok com a análise. Outra. E em seguida vai ser enviado os dados anômalos, que vai ter o retorno diferente de zero no caso. Claro que não vai aparecer necessariamente ali no gráfico exatamente como é, porque a gente só fez isso para de uma maneira testar o funcionamento da API, da análise com relação aos dados alterados. Então aqui a gente já tem o primeiro sinal de Primeiro. alerta. Teve mais um sinal de alerta ali. E teve um de perigo ali embaixo também. No caso, é Foi assim que quando funciona. veio o sinalzão perturbado.
Aqui é o protótipo finalizado. Como pode ver, como que fica no usuário. No caso, os sensores não estão conectados, só para demonstrar como que ficaria no usuário. E aquele fio, no caso de alimentação, do powerbank pro ESP32 seria cortado e deixado dentro da caixa num produto finalizado. Esse é o nosso projeto e obrigado pela atenção.